pessoal, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do curso de Matemática Básica. Quem fala com vocês é o Cauã, tá? Vocês devem me conhecer, algum de vocês, no meu canal principal, né, que eu gravo alguns vídeos resolvendo questões vestibulares militares. Dessa vez eu trago para vocês uma aula para iniciar o curso completo para o canal, tá? Hoje eu trouxe aqui o módulo de aritmética, nossa primeira aula do curso. Operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Vamos entender passo a passo como que elas funcionam, como que você resolve contas com ela, que vai te acompanhar por todo o seu percurso na matemática, ok? Então eu trouxe uma definição aqui na lousa, o que seria aritmética, antes da gente começar, tá? Para definir essa área da matemática. É o ramo ou a área da matemática, tá? Que estuda os números e as suas operações. Os números vocês podem entender como sendo tudo aquilo que é possível de contar, beleza? Temos aqui número, numeral e algarismo. Coloquei uma definição na lousa para a gente poder conversar o que seria isso, para não ter dúvida quando a gente for falar deles, tá? Pense, por exemplo, em um número 35, ok? O 35, ele pode significar qualquer tipo de coisa, sei lá, 35 pares de sapato, 35 pares de camisa, 35 pessoas em uma sala, tá? Uma camiseta, uma calça, um giz, uma câmera, não sei quantos telespectadores estão vendo eu agora. O número significa uma quantidade, algo que você pode contar, ok? O numeral, por sua vez, é a forma que eu falo ou que eu escrevo esse número, tá? Então veja que o 35 pode ser escrito com os algarismos ou ele pode ser dito 35, ok? E o algarismo, pessoal? O algarismo é como se fosse o alfabeto da matemática. Por exemplo, se eu falo aritmética, eu sei que ela tem as letras A, R, I, T, M, E, D, I, C e A. O algarismo são as letras que compõem o meu número. Então, por exemplo, para o 35, eu tenho dois algarismos, o 3 e o 5. Beleza? Olha outro exemplo aqui na lousa. 709, pessoal. Isso aqui, enquanto escrito, é um número, ok? Quando dito, é um numeral, ou escrito, beleza? E os algarismos que compõem o 709 são esses, 7, 0 e 9. Ficou claro, pessoal, a definição, para não ter confusão na hora de resolver alguns exercícios? Vamos seguir, então, para mais conceitos abstratos de aritmética. Pessoal, seguindo agora, eu vou falar um pouco sobre o sistema de numeração decimal, que é aquele que a gente usa no dia a dia, tá? Na época da escola, muitos de vocês já tiveram aula de história e o professor falou para vocês do sistema de numeração romano. Como que os romanos faziam as contas, né, cara? Eles colocavam aquele tracinho e depois seguia do primeiro para o segundo, para o terceiro. Chegava no quarto, não podia colocar 4 pauzinhos. Você tinha que colocar um 5 depois do pauzinho, né? A lógica dos romanos seria essa. O algarismo que é maior do que o antecede, você desconta, fica 5 menos 1, 4. Se o algarismo for menor do que o antecede, você soma. 5 mais 1 daria 6, ou seja, VI. E assim seguia para todos os números da numeração romana. Só que o problema estava em fazer conta. Você imagina como é que era para esses caras somar? Imagina o trabalho que seria. Então, passa-se um tempo, né? A cultura da matemática vai para outros povos, tem o sistema indo-arábico, e a gente começa a lidar com esses algarismos, do 0 ao 9, ok? Ao todo são 10, por isso que é o sistema de numeração decimal. Nós temos 10 algarismos, beleza? E são com esses algarismos que a gente vai operar todas as contas envolvendo na matemática, tá? Que a gente conhece. Trouxe um conceito aqui para vocês se ligarem de número absoluto e número relativo, ok? O número absoluto, pessoal, seria o algarismo em essência do número, beleza? Pega, por exemplo, 761. Quantos algarismos tem esse número? 3. O 7, o 6 e o 1. O 7 tem um número absoluto de 7. O 6 tem um número absoluto de 6. E o 1 tem um número absoluto de 1. Para número relativo, como que funciona esse tipo de coisa? Eu não posso chegar para você e falar que algarismo é a mesma coisa que uma unidade, tá? Depende, é relacionado à posição, à ordem desse número. Então, para o 761, o 7 é relativo à centena, ok? Então, o 7 é 700. O 6 é relativo à dezena, então o 6, nesse caso, é 60. E o 1 é relativo à unidade, o 1. Repara que a forma que eu falo o número já entrega, né? A minha ordem, as minhas posições, 761.
Beleza? Só para deixar claro esses conceitos, vamos prosseguir para mais algumas coisas basilares. Pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre o conceito de ordem e de classe, tá? Para vocês não terem confusão quando a gente for efetuar algumas operações. Ordem, pessoal, são somente 3, beleza? Unidade, dezena e centena. Sempre nessa ordem que você lê, tá bom? Do menor para o maior. Uma unidade está presente na dezena em 10 partes de unidade, ok? Assim como as centenas são 100 unidades, tal qual as centenas são 10 dezenas, beleza? Vamos contextualizar isso para deixar mais fácil, tá? Pega, por exemplo, um número 417. O 417 tem 3 ordens, ok? Centena, dezena e unidade. Na ordem da unidade, possui o algarismo 7, tá? Absoluto 7 e relativo 7. Na minha dezena, possui o algarismo 1, absoluto 1 e relativo 10, ok? 10. Para a minha centena, possui o algarismo 4, absoluto 4 e relativo 400, beleza? O relativo vai entregar a ordem que está o meu algarismo, onde está posicionado. E as minhas classes, pessoal, as classes são infinitas, vão até onde você quiser, tá? Você sempre vai seguir as classes a depender da minha ordem. Essa aqui é uma primeira classe, ok? A classe dos algarismos simples. Depois passa para a classe dos milhares, ok? Aqui é 100 mil, 10 mil, 1000, o número que você quiser dessa classe. Essa é a classe dos milhões, tá? 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, 140 milhões e assim vai até o infinito. Vou escrever outro número para vocês analisarem. Pega comigo esse aqui, ó. 400 mil, 150, 401.591. Beleza. Eu tenho o 1 no algarismo das unidades para a primeira classe. E também tenho 1 no algarismo das unidades para a segunda classe, a classe dos milhares. Beleza? Tem algarismo 0 na minha segunda classe, da classe dos milhares, envolvendo a minha dezena, ok? E para a centena dos milhares eu tenho 4, tá? Na minha segunda classe. Você pode seguir esse processo para qualquer número que você quiser, tá? Pega, por exemplo, esse número aqui, ó. Número aleatório, tá? Tente você, na sua casa, falar para mim quais são as classes, quais são as ordens. Deixa aqui no comentário, beleza? E esse último aqui, a gente pode escrever, sei lá. Beleza? Esse número aqui, ó, 91.271. É bom que você treine a posição deles, beleza? Pessoal, onde é que eu queria chegar com toda essa explicação? Na primeira operação elementar, a operação da adição, ok? É um operador matemático que soma dadas parcelas. Então vamos ler bem o que isso significa, ó. Eu tenho uma parcela e uma parcela. Quando eu agrupo elas, eu tenho uma soma. Uma parcela e uma parcela, agrupo elas, é uma soma. Uma parcela, uma parcela, uma parcela, 3 parcelas. Quando eu somo elas, eu chego em uma soma. Beleza? Podem ter quantas parcelas tiver. Se você somar elas, você chega numa adição, ok? E como que funciona esse mecanismo? Como que funciona esse operador? É muito tranquilo, muito fácil, tá bom? Se você já tem um conhecimento adequado de ordem de classe, você consegue tirar de letra. Para você efetuar as contas, pessoal, você sempre tem que colocar respeitando a ordem e a classe dos meus algarismos. Olha só, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e assim vai até o número que você achar, beleza? Pega para esses dois aqui, ó, 43 mais 24. E agora, como que a gente opera? Você vai fazer de cima para baixo e da direita para a esquerda, tá? Sempre desse método. 3 mais 4, 7. 4 mais 2, 6. Então, 43 mais 24 é o famoso 67, tá bom? Maravilha. Vamos resolver essa aqui de baixo agora, 35 mais 67. Como que a gente resolve essa conta? Novamente, de cima para baixo, da direita para a esquerda. 5 mais 7 é 12. E aí, como que a gente resolve? Coloca o 12 aqui embaixo? Não, pessoal. Não, porque não há algarismo que representa o meu 12. Você pode reparar que o 12, pessoal, são 2 unidades e uma dezena.
como eu tenho que respeitar a posição dos números, a minha dezena vai agora para a ordem da dezena, tá? Então eu vou colocá-la na próxima ordem somando, ok? Por isso que a gente coloca o 1 em cima, que vocês foram educados na escola. 3 mais 6, pessoal, é 9. Mais 1 é 10. E aí, eu posso colocar o 10 aqui embaixo? Vamos com calma. Você vai colocar o algarismo que representa a minha dezena. O próximo algarismo representa a minha centena, tá? Então, nesse caso, você pode fazer essa operação sim. Ficou claro, pessoal? Vamos, e eu vou escrever aqui na lousa já para deixar o resultado salvo, né? 5 mais 67, 102. Para essa terceira conta, olha só, 3 parcelas, como que a gente faz? Você pode fazer tudo junto? Pode, se quiser poupar tempo, você pode fazer as 3 junto, cara, não há problema nenhum. Ó. 910 mais 49 mais 511, tá? Como que a gente faz? Respeitando sempre unidade, 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 dezena, 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 centena, centena e centena. Professor, não aparece nenhuma centena aqui, tem problema? Nenhum, cara, nenhum. Tá respeitando a posição da centena, afinal isso aqui é zero, tá? É um algarismo que representa o nada. 0 mais 9 é 9, mais 1 é 10. Olha só, algarismo da unidade passa para outra ordem, ok? 1 mais 1, 2, mais 4, 6, mais 1, 7. 9 mais 5, 14. Deixa o 4 na ordem da centena, passa para a segunda classe, agora na ordem da unidade de milhar. 1470. Beleza? Então essa conta nos dá esse resultado, 1470. Ficou claro, pessoal, como que funciona a adição? Operação tranquila, né? Vamos agora para as propriedades que envolvem ela. Pessoal, algumas propriedades importantes da adição para vocês ficarem ligados nos exercícios, tá? Propriedade comutativa. O que significa comutar, pessoal? Trocar de posição, beleza? Quase a mesma coisa que permutar. Se eu troco de posição essa soma, pessoal, não vai alterar absolutamente nada, olha só. 2 mais 3 mais 5 é 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Beleza? Eu posso reagrupar eles colocando o 5 no lugar do 3. 2 mais 5, 7. Mais 3, 10. Não mudou nada, né? 3 mais 2, 5. Mais 5, 10. 3 mais 5, 8. Mais 2, 10. Então, se há uma soma e eu altero eles de posição, não me muda nada. Tal qual a propriedade associativa. Só que tem um detalhe, propriedade associativa você está associando, tá bom? Parcelas para fazer a soma delas primeiro. Olha só o 4 mais 7, pessoal, ele está associado em parêntese, ok? Se eu realizo essa operação também não muda nada. 2 mais 4 mais 7 é 11. 2 mais 11, 13. 2 mais 4 é 6. Mais 7, 13. 2 mais 7 é 9. Mais 4, 13. Não importa a posição que eu associar esses termos, ok? Elemento neutro e elemento simétrico. O elemento neutro, pessoal, da adição é o zero. Porque se eu adiciono qualquer coisa a zero, vai me dar a mesma coisa. Olha só, 30 mais 0 é 30. É como se eu pensasse, olha só, eu tenho 2 dizes na minha mão e vou adicionar nada nessa mão. O que vai me sobrar? Somente 2 dizes, ok? 42 mais 0 é igual a 42. E o elemento simétrico, pessoal, eu gosto de pensar do seguinte modo. O elemento simétrico é aquele número que adicionado a outro me dá o elemento neutro, tá? Vamos ver também para multiplicação, um conceito bem parecido. Olha só, para eu adquirir o elemento neutro que seria o 0 para 51, eu tenho que colocar o menos 51. Então, o menos 51 é o elemento simétrico de 51, tá? O 39, qual que é o elemento simétrico? É menos 39. Eu posso colocar dessa forma também, ó, menos 30 e menos 9, tá? Menos 39. 39 menos 39 dá 0. Ficou claro até aqui, pessoal? Podemos seguir para a subtração agora? Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre a subtração. Operador matemático capaz de retirar dadas parcelas. Veja bem, associe comigo, como se eu estivesse andando numa pista, tá? Enquanto a adição é uma mão, a subtração é outra, uma pista de mão dupla. Então, tudo que você fez na adição, você vai fazer o inverso na subtração, beleza? Olha só, por exemplo, esse caso, 49 menos o 20. Para armar a conta, você mantém o padrão, tá? Respeitando as ordens e as classes. Só que agora você não vai começar, pessoal, da direita para a esquerda. Você vai começar da esquerda para a direita, tá?
retirando sempre as ordens superiores. Vamos lá. 4 menos 2 é 2. E 9 menos o 0 é 9. Ok? Então 49 menos o 20 é 29. Olha só como que é tranquilo. E para esse caso, 517 menos 296. Como que a gente resolve essa conta? Respeitando novamente o valor posicional de cada um, ó. E agora é só operar. Beleza? Olha só. Se eu faço, por hipótese, 5 menos 2, 3. 1 menos 9, não há algarismo que represente esse valor. Então o que eu tenho que fazer? É como se eu estivesse trocando o que eu tenho. Professor, como assim trocar o que você tem? Pega, por exemplo, esse número 517. Ele tem 5 centenas, 10 dezenas e 7 unidades. Se eu agrupar 10 dezenas, eu gero uma centena, né? Então, pense comigo, se eu analisasse o 517 como sendo 4 centenas, 11 dezenas e 7 unidades. Se eu tenho 10 dezenas, é uma centena. Eu estou tirando, ok, um valor posicional para dar ao outro. E assim continuar a minha conta, tá? Sem preocupação. Agora sim você pode realizar essa conta. 4 menos 2 é 2. 11 menos 9 é 2. 7 menos 6 é 1. Então 517 menos 296 é 221. Ficou claro, pessoal? Olha, não se preocupem, com o tempo vocês vão resolver essas contas de cabeça. Tem que ter muita prática para poder fazer essas contas manualmente ou de cabeça, beleza? Para esse terceiro e último caso, como que a gente resolve 120 menos 351? O professor lascou, né? O 120 ele é menor numericamente do que o 351. Como é que eu faço essa operação? Aí que mora o detalhe, pessoal. Você só vai inverter eles de posição. E o sinal que vai ficar no resultado vai ser o do maior número absoluto. Olha só, 120 é maior do que 351? Não, beleza? O 351 é maior que o 120. Como você pode reparar, o sinal aqui é negativo. Eu vou respeitar o sinal de quem é maior absolutamente. E eu só vou inverter eles de posição para realizar a conta. Então é só eu fazer 351 menos o 120, ok? 3 menos 1 é 2. 5 menos 2 é 3. E 1 menos 0 é 1. Beleza? Então 120 menos 351, agora, respeitando o sinal do maior em valor absoluto, vai ser menos 231. Olha só como que é tranquilo, pessoal. Viu como que é de boa? Bora agora para multiplicação? Pessoal, multiplicação, tranquilo também, um operador matemático que gera produto entre fatores. Então leia, produto é o que a gente vai gerar pelo fator vezes fator. Fator vezes fator, fator vezes fator. Isso aqui vai me dar um produto e um produto. Beleza? Como que a gente opera para multiplicação? É muito tranquilo, é só você imaginar, pessoal, que são somas sucessivas, tá? Somas sucessivas. Se o 20 vezes 3 é uma multiplicação, eu poderia pensar, eu estou repetindo o 3 20 vezes, ou o 20 3 vezes. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, só que demora demais para fazer essa conta. Então tem que ter algum jeito de deixar isso aqui mais fácil. Presta atenção como é que funciona o meu operador. Eu vou colocar sempre respeitando, pessoal, sempre respeitando, ok? Dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, assim por diante. Você vai distribuir esse 3 para cada um dos algarismos do número que eu estou multiplicando. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 é 6. Tá aí. O nosso resultado é esse. 20 vezes 3 é 60. Ótimo. Maravilha? Para essa segunda conta, 15 vezes 17. Professor, não está tão simples quanto antes. Claro que está simples, cara. Fica de boa, ó. Sempre respeitando, ok? Unidade por unidade, dezena por dezena. 7 vezes 5, 35. A gente já comentou anteriormente, na adição, que você tem que respeitar a ordem. Aqui é a mesma coisa, tá? Não posso colocar o 35 aqui. Tem que subir, respeitar a ordem da dezena. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 10.
Beleza? E agora, como que a gente faz para o 1? O 1, pessoal, ele agora é dezena, né? Lembra-se que o absoluto é 1, mas o relativo é 10. Então, como se eu estivesse multiplicando esse 15 por 10 agora. Vou representar um zero aqui embaixo para indicar que já acabou a minha unidade. Vou trabalhar agora somente com a minha dezena. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. E agora você completa. Temos duas parcelas. Eu vou somá-las, ok? 5 mais o 0 é 5. 0 mais o 5 é 5. 1 mais 1 é 2. Então, 15 vezes 17, 255. Beleza? Viu como que é de boa? E para esse último caso, 31 vezes 39. Vamos lá. Respeitando tudo aquilo que a gente já fez anteriormente. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 3, 27. Vou colocar um zero para indicar que acabou a minha unidade. Vou trabalhar agora com a minha dezena. Professor, e se tiver uma centena? Você coloca 2 zeros, né? Já foram 2 ordens. Vai ser a ordem da centena. E se tivesse 3 zeros? Você passa de classe. Agora vão ser a classe das unidades de milhar, dos milhares, e você vai respeitar agora para a ordem da unidade. Beleza? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Só somar as parcelas parciais. 9 mais 0, 9. 7 mais 3 é 10. 2 mais 9, 11. Com 1, 12. Ok? Então, 31 vezes 39 é 1209. Viu como que é de boa, pessoal? Suave, né? Vou passar algumas propriedades agora da multiplicação. Pessoal, as propriedades principais da multiplicação. Propriedade comutativa e associativa deveriam já estar nela. Por quê? Como a multiplicação é uma soma sucessiva, então, consequentemente, deve respeitar essas duas propriedades, ok? A comutativa é a mesma coisa que a gente já conversou antes, né? A ordem não vai alterar o meu produto final, a ordem dos fatores não altera o produto. Quem já ouviu isso na escola quando era pequeno, comenta. 3 vezes 5 é 15, 5 vezes 3 também é 15. A associativa, a mesma coisa, tá? Independente da forma que eu associo esses produtos, eles me darão o mesmo resultado. Ó. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 4 vezes 3 vezes 2, 6. 4 vezes 6, 24. Beleza? Uma propriedade nova da distributiva, pessoal. Isso aqui é bom vocês guardarem, que a gente vai usar em alguns exercícios, tá? Se eu tiver um produto intercalado com uma soma de duas parcelas, eu posso distribuir em produtos parciais, tá? 5 vezes 3, e agora eu respeito o sinal que está presente. Como é mais? 5 vezes 3 mais 5 vezes 2. Se fosse menos, 5 vezes 3 menos 5 vezes 2. Beleza? 5 vezes 3, pessoal, é 15. 5 vezes 2 é 10. 15 mais 2, 15 mais 10, perdão, 25. Beleza? Aí se eu quiser fazer a soma primeiro, pode fazer, cara. 3 mais 2 é 5. E 5 vezes 5 é 25. Propriedade distributiva é essa. Elemento neutro, simétrico, elemento nulo. Isso aqui é novo, tá? O elemento neutro, pessoal, é aquele número que multiplicado por outro me resulta no mesmo número. Temos o 49. Qual é o elemento neutro da multiplicação? O 1. 49 vezes o 1 seria somar o 1 49 vezes. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 daria 49. Se eu faço 1 vezes 49, é como se eu tivesse. Tenho 2 giz, quero saber 2 vezes esse giz. 1 giz vezes 2 vai me retornar para 2 gizes. 49 vezes 1 é 49. O elemento simétrico, pessoal, é aquele número que multiplicado por outro me resulta no elemento neutro. A gente vai ver mais pra frente sobre fração, tá? Nossa segunda aula no canal. Isso aqui é uma fração. Mas em tese é como se eu pegasse o 30 e dividisse por 30, tá? 30 dividido por 30 vai me dar 1. Okay? Então o número dividido pelo mesmo número vai me dar o elemento neutro. E o elemento nulo é o zero, tá? Lembrem-se disso. Em uma multiplicação, o elemento nulo é o zero. 5 vezes o zero. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. É 0. Ou 0 vezes o 5. Tenho 0 vezes uma coisa. É 0. Né, pessoal? Não tem essa coisa. Então, essas aqui são as propriedades da multiplicação. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para a divisão, para fechar com chave de ouro as operações básicas. Pessoal, para fechar a divisão. Lembrem que eu disse para vocês da subtração, que seria o caminho inverso da adição? Também existe o caminho inverso da multiplicação. Essa é a divisão. É um operador matemático que gera quociente e resto, ok?
tem nomes específicos. Isso aqui é um divisor, isso aqui é um dividendo. Divisor, dividendo. Divisor, dividendo. Toda divisão que eu realizar vai me gerar um quociente e um resto, beleza? Vamos tomar cuidado também com uma propriedade da divisão que eu já quero adiantar para vocês. Não é possível dividir nada por zero. A gente vai ver isso mais para frente em algumas aulas mais adiante, tá bom? Mas por enquanto, quero que vocês saibam, é impossível dividir algo por zero. Vamos realizar essas operações aqui. 15 dividido por 5. Como que você arma essa conta? Você vai colocar o dividendo primeiro, vai puxar uma flecha, ok? Dessa forma, uma chave, pode chamar do que você quiser. Coloca o divisor dentro dessa chave e você vai operar para esse número. Sempre vai perguntar o seguinte: quantas vezes o meu dividendo cabe dentro do meu divisor? Quantas vezes o 15 cabe dentro do 5? Volta lá para a tabuada que você viu na multiplicação. 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3, tá? Então o meu quociente é 3, beleza? E agora, como que a gente faz? Lembra que na multiplicação a gente somava as parcelas? Aqui a gente vai subtrair, só isso, só subtrai as parcelas. Pega o meu divisor, multiplica pelo meu quociente e troca o sinal, subtraindo do meu dividendo. 1 menos 1, 0. 5 menos 5, 0. Olha só, me sobra resto 0 e quociente 3. Sempre que sobra resto 0, pessoal, você vai ler: esse número é divisível por esse. O dividendo é divisível pelo divisor. E o divisor é divisor do dividendo. Beleza? Sempre que for assim. Ótimo. Então, vamos realizar mais algumas operações aqui. Eu sei que 15 dividido por 5 vai me dar 3. Para esse caso, 36 dividido por 3. Vamos lá. Preste bastante atenção nisso aqui também. Eu poderia perguntar direto quantas vezes o 36, cabe dentro do 3. Só que não tem tabuada que eu conheça que sai do 10, né? Que vai até o 20, que vai até o 30. Então nessas horas você pode raciocinar da seguinte forma. Percebe que o 36 ele tem um 3 e um 6. O meu divisor ele tem algarismo 3. O meu dividendo tem dois algarismos, o 3 e o 6. Se o algarismo coincidir com o do meu divisor, eu posso começar por ele, tá? E depois a gente vai para outros casos. Por exemplo, quantas vezes o 3 cabe dentro do 3? Uma vez, né? E aí eu troco o sinal, subtraio. Ok? 3 menos 3 é 0. E esse 6 que sobra, como é que funciona isso aí, cara? Por que você fez isso? Você tirou 30 de uma vez só? Então, pessoal, a grande questão é a seguinte. Esse 36, se vocês analisarem bem, seria 30 mais 6, ok? Para eu dividir isso aqui por 3, eu poderia pensar em dividir o 30 por 3 e o 6 por 3. Eu comecei pela dezena, tá? A operação nos indica isso, você vai fazer o caminho inverso. Como na multiplicação a gente começa da direita para a esquerda, na divisão você começa da esquerda para a direita. Então eu vou retirar sempre a ordem maior para a ordem menor, ok? Ótimo, sobra um 6. O que a gente faz? A gente desce o 6, porque acabou, pessoal, a ordem da minha dezena. Eu vou trabalhar agora com a ordem da minha unidade, tá? Isso é fundamental. Muita gente não fala isso, mas é fundamental que você entenda isso. E agora, 6 para 3, pessoal? 6 dividido por 3, 2. Aí, ó, 36 dividido por 3 é 12. Beleza? Para esse último caso aqui, ó, 110 dividido por 2. Vamos ver se vocês estão craque mesmo, cara. Dividido por 2, ó. Você pode reparar que o 1 ele é menor do que o 2. Então eu não consigo caber quantas vezes o 1 cabe dentro do 2. Eu vou ter que puxar um número que seja maior ou igual. Como o 11 ele é maior do que o 2, eu posso perguntar quantas vezes o 11 cabe dentro do 2. Olha, você pode recorrer à tabuada, mas o número inteiro não tem. Eu tenho que fazer uma aproximação. O mais próximo que eu tenho de 11 é o 10. E eu sei que 2 vezes 5 é 10, ok? Então o meu quociente começa com o 5. 11 menos 10, 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Ok? Acabou a parte das minhas centenas. Vou partir agora para as minhas dezenas. Estou descendo o meu 0 para participar das dezenas. 10 dividido por 2, 5. Acabou.
tá? Acabou. Sendo 10 dividido por 2, resposta 55. Fez sentido, pessoal, como que funciona a divisão? Sugiro que vocês tentem na sua casa, tá bom? Fazer bastante exercício. Eu sei que a divisão, o pessoal fala que é a parte mais chata que tem das operações. E eu sei que muita gente tem dificuldade. Então vai treinando, tá? Com isso que você viu hoje. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem que a gente responde. Beleza? Pessoal, seria criminoso da minha parte se eu acabasse a aula sem passar mais uma coisa. Expressões numéricas, beleza? Isso aqui você tem que dominar, cara. Você não pode saber tudo que eu passei até agora e não souber expressões numéricas. Vocês vão sempre seguir esse esqueminha aqui da lousa, tá bom? É um mnemônico vagabundo, mas funciona. Pendas. Pendas. O que significa isso? Parêntese, expoente, multiplicação e divisão, adição e subtração, tá bom? A ordem de prioridade, você sempre vai ler da esquerda para a direita, ok? O parêntese, então, tem 3 parênteses que são importantes, tá? Para você saber. Esse parêntese, isso aqui é um colchete e isso aqui é uma chave. Você sempre vai fazer da ordem de prioridade do que está de dentro para fora. Então, se eu tenho uma expressão que há parêntese primeiro, eu resolvo o parêntese. Depois eu resolvo o meu colchete, depois eu resolvo a minha chave, ok? Trouxe alguns exemplos aqui para a gente poder treinar. Olha só, 20 vezes 50 dividido por 2. Professor, não estou vendo o sinal de vezes aqui. Fica tranquilo, que os matemáticos, eles são preguiçosos, né? Vide, quem está falando para vocês, que a gente não coloca muito o sinal de vezes, tá? Então, você pode abreviar a multiplicação só colocando um parêntese que esteja multiplicando o número, tá bom? Olha só, o parêntese é a ordem de prioridade. Então é 50 dividido por 2 primeiro, ok? 50 dividido por 2, como eu sei, é 20 vezes 25, ok? 20 vezes 25, resposta 500. Beleza, pessoal? Tranquilo essa expressão numérica? Vamos para essa aqui, ó. 30 mais 5 vezes 2 dividido por 2. Quem é a prioridade aqui, pessoal? Parênteses. Tem que resolver o parênteses primeiro. 2 dividido por 2 é 1, ok? 5 vezes 1 é 5. Resolva a multiplicação. A multiplicação vem na frente da adição. 30 mais 5, ok? 5 vezes 1. E 30 mais 5 é 35. Beleza. E para essa conta aqui, ó, vou até apagar porque ela é um pouquinho extensa, né? Acho que o espaço fica curto para a gente resolver. Vou puxar ela aqui para cima. Tudo que eu fizer aqui em cima, vocês vão ver em referência aqui de baixo, tá? Quem vem primeiro, pessoal? Parênteses ou colchetes? Parêntese, né? Resolver primeiro o parêntese. É só reescrever, tá? Eu sei que muita gente tem preguiça, mas é bom que você acostume a reescrever. 3 menos 1, 2, ok? Ótimo. 151 menos 39 vezes 2. Agora eu tenho que resolver a operação no colchete, tá? O colchete é uma ordem de prioridade, ele faz parte do pendas. Ele está no grupo do parêntese. 39 vezes 2, só você fazer aqui, ó. Não sei de cabeça, não vou recorrer, vou passar um pouco de vergonha. 9 vezes 2, 18. 6, 7, tá? Então vai ficar 151 menos 78, tá? Quanto que dá essa conta? 15 menos 7 dá 8, com esse 1 aqui, deixa eu ver aqui. 151 menos 78. 11 menos 8, 3. 14 menos 7, 7. Então dá 73. Beleza? 151 menos 78. Pessoal, mais um detalhe para vocês não confundirem, tá? Se tiver uma conta, por exemplo, como essa. Isso aqui sempre cai, tá? 30 vezes 2 dividido por 3. Cara, o que eu faço aqui primeiro? Multiplicação e divisão. Faço a multiplicação primeiro, faço a divisão primeiro. Pessoal, lembrem-se disso, guarde na cabeça. Você vai fazer na ordem em que aparece. Quem apareceu primeiro, pessoal? Não foi o 30 vezes 2? Então você realiza primeiro 30 vezes 2. Depois você divide por 3. 30 vezes 2, 60. Dividido por 3 é 20. Tá? Para começo de conversa, só para a gente poder falar isso aqui, para você não se perder nas contas. Você pode colocar a divisão primeiro? Pode, cara. Não vai mudar o resultado. Mas
Faz na ordem que aparece, tá? Para você não ter complicações. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos agora para alguns exercícios antes de acabar a aula. Pessoal, eu coloquei um primeiro exercício aqui, ó, para testar a capacidade de vocês nas propriedades. Prove cada caso abaixo. Como assim provar? Falar se isso aqui é verdade, tá? Só isso, é mole. 3 vezes menos 1 é menos 3. Como que eu posso provar isso aqui? Pega esse menos 1. Vamos trocar ele um pouco de jeito, tá? Para deixar ele mais confortável. Se eu reescrevo o menos 1 como sendo 1 menos 2, né? Lembra? O 2 é absolutamente maior do que o 1, prevalece o sinal do maior, tá? Como que vai ficar essa conta? 3 vezes 1 é 3, tá? É 3. E 3 vezes menos 2, também não sei. Mais 3 vezes menos 2. Eu sei que isso aqui tem que dar menos 3, beleza? Isso aqui é menos 3. Veja só que interessante. Como é uma igualdade, eu posso fazer algo de um lado e também fazer algo do outro, tá? Eu estaria isolando, no caso, o 3 vezes menos 2. Estou tirando 3 de um lado e tirando 3 do outro. Olha só que tranquilo que é. 3 menos 3 é 0. 3 vezes menos 2 é menos 3, menos 3. E isso aqui é menos 6, ok? Ótimo. Então 3 vezes menos 2 é menos 6. Legal, e o que isso aí me ajuda, cara? Te ajuda numa coisa. Se eu volto aqui para essa expressão original e substituo para 3 vezes 1 menos 2, eu vou chegar numa seguinte expressão. Olha só. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes menos 2 é menos 6. 3 menos 6, resposta menos 3. Então está provado que um número positivo por um número negativo vai me retornar por um número negativo. Tá bom? Ótimo. Professor, mas vale para qualquer número? Vale, cara. É que a gente está em aritmética, então eu prefiro mexer primeiro com o número para não ter que dar susto com a álgebra, beleza? Menos 5 vezes menos 2 tem que ser igual... Opa, perdão pelo erro crasso aqui. Igual a mais 10, ok? Como que a gente resolve essa conta? Vamos lá. Eu posso reescrever esse menos 2. Menos 5 vezes 2 menos 4, né? Faz a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu sei que um número negativo com um número positivo vai dar um número negativo. Menos 5 vezes menos 2, menos 10. E menos 5 vezes menos 4, eu não faço a mínima ideia do que é. Beleza? Isso aqui tem que ser igual a 10. Se eu somo 10 de ambos os lados, acaba o meu problema, né? Então eu tenho que menos 5 vezes menos 4 é igual a 10 mais 10, que é 20. Ok? Tenho que menos 5 vezes menos 4 é 20. E aí, eu posso retornar para o meu problema inicial. Menos 5 vezes menos 2 é menos 10. E menos 5 vezes menos 4 é 20. E 20 menos 10, resposta é 10. Tá? Então está provado que para um número negativo vezes um número negativo, retoma sempre para mim um número positivo. Para o último caso desse exercício, 4 vezes 0 é 0. Como que a gente prova isso aqui? Ó, em tudo que a gente aprendeu até agora, eu posso reescrever esse 0 como sendo 4 vezes 1 menos 1. Né? 4 vezes 1 é 4. 4 vezes menos 1 é menos 4. 4 menos 4 é 0. Então está provado. Tá que qualquer número vezes 0 vai me retornar para o meu mesmo 0. Beleza, pessoal? Exercício de boa, né? Tranquilo. Ó, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Foi uma aula bem extensa, com bastante conteúdo. Quero muito que vocês continuem acompanhando as aulas de matemática básica e que vocês não percam nenhuma, pelo amor de Deus, porque a matemática, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, tá? Ela é uma maratona. Você tem que acompanhar ela do início ao fim. É como se eu dissesse para vocês, pessoal, hoje eu começo um projeto que eu vou ficar forte, vou ficar bombado que nem o Arnold Schwarzenegger. Bicho, e eu quero ficar que nem ele em uma semana. Você acha que eu vou conseguir? Cara, nem se eu triturar 30 ovos e engolir por segundo, eu vou ficar no nível do Arnold Schwarzenegger. O cara treinou a vida inteira pra chegar naquele nível, tá? Claro que hoje ele tá acabado, né? Não tá lá essas coisas. Mas, tipo, lá no auge dele do Mr. Olympia,
Eu não vou chegar no Arnold Schwarzenegger em uma semana. Que nem você. Você não consegue chegar num tópico avançado de matemática sem souber o básico, sem acompanhar do início ao fim. Então, por favor, fique até o final para você ver as propriedades daquilo que você está com dúvida. Está com dúvida em alguma matéria? Manda mensagem, a gente grava uma aula separada para você. Beleza? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Até mais, pessoal!